Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim. Neste vídeo, estaremos disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 12 a 18 de agosto. Como sempre, de maneira resumida, objetiva, vamos analisar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos participar com nossos valiosos comentários. Então, iniciando, vamos preparar algumas joias espirituais que podemos encontrar na leitura dos livros dos Salmos 73 a 74. Lembrando que esse texto é a base de toda a reunião. Passando para a seção Nossa Vida Cristã, nós teremos no lugar de necessidades locais o boletim de número 5 do ano de 2024 do Corpo Governante. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, nós vamos iniciar o capítulo 14 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 1 a 6, mais o quadro na página 112. Esperamos de coração que, mais uma vez, todos vocês possam tirar bastante proveito da preparação dessa reunião completa de meio de semana. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta aqui da nossa apostila, temos como base o Salmo 73, versos 13 e 14, que diz assim: Tu agitaste o mar com a tua força, despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos nas águas, esmagaste as cabeças do Leviatã. Tu o deste como comida ao povo, aos habitantes dos desertos. Vejam a pergunta. Pelo visto, a que se refere o Leviatã? Resposta. O Leviatã, evidentemente, se refere a uma organização ou império internacional que se opõe a Jeová e a seus adoradores. Muito bem, agora com base na leitura completa dos Salmos 73 a 74, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui, no Salmo 73, versos 15 a 17. Diz assim: Mas, se eu tivesse dito essas coisas, eu teria traído o teu povo. Quando tentei entender tudo isso, fiquei perturbado, até que entrei no grandioso santuário de Deus e compreendi o futuro deles. Salmo 73, versos 15 a 17 é a lição. Vimos aqui que quando estamos confusos no nosso raciocínio, devemos evitar de divulgar nossos pensamentos de perplexidade. Contar uma história tal como esta serviria apenas para desencorajar outros. Por isso, como lição, devemos meditar com calma sobre nossas preocupações e resolvê-las por nos associarmos com os nossos irmãos na fé. Agora, continuando, vejam o que diz o Salmo 73, versos 18 a 20. Podemos encontrar outra joia espiritual. De fato, tu os colocas em terreno escorregadio, tu os fazes cair na ruína. No instante são destruídos, são eliminados repentinamente num terrível fim, como um sonho depois do despertar. Ó Jeová, quando te levantares, farás desaparecer a imagem deles. A lição. Observamos aqui nestes versos que não devemos invejar a prosperidade dos iníquos e adotar seus modos ímpios. Os iníquos estão num terreno escorregadio e com certeza cairão em ruínas. Continuando, vamos agora para os versos 21 a 24, ainda no Salmo 73. Diz assim: Mas meu coração estava amargurado, e eu sentia dores agudas no íntimo. Eu era insensato e não tinha entendimento. Era como um animal irracional diante de ti. Mas agora estou sempre contigo. Gaste a minha mão direita.
Tu me guias com os teus conselhos e depois me conduzirás à glória. Salmo 73, versos 21 a 24, a lição. Ficar amargurado por causa do aparente bem-estar dos iníquos é comparável a reagir como os animais irracionais. Tal reação é impulsiva e se baseia estritamente nas emoções. Em vez disso, conforme observamos no verso 24, devemos nos guiar pelos conselhos de Jeová, com total confiança de que ele segurará a nossa mão direita e nos apoiará. Se fizermos isso, sem dúvidas, Jeová nos levará à glória, ou seja, a uma íntima relação com ele. Muito bem, agora vamos analisar aqui o Salmo 73, verso 28. Diz assim: Mas, para mim, é bom me achegar a Deus. Fiz do soberano Senhor Jeová o meu refúgio para declarar todos os teus feitos. Salmo 73, 28, a lição que podemos tirar. Infelizmente, o governo humano imperfeito não tem condições de acabar com a perversidade. Então, nossos esforços também para eliminá-la serão inúteis. Por isso, de acordo com esse verso, assim como no caso de Asaf, para lidarmos com a perversidade, é sábio nos achegarmos cada vez mais a Deus e ter prazer numa estreita relação com Ele. Muito bem, queridos irmãos. Agora vamos passar para o Salmo 74. Vejam que interessante o que diz o verso 10. Até quando, ó Deus, o adversário continuará a te insultar? Será que o inimigo tratará o teu nome com desrespeito para sempre? Lição. Notamos aqui que o salmista não via a hora, estava ansioso para que Jeová vindicasse o seu nome e mostrasse a todos a sua soberania. Trazendo para os dias atuais, hoje nós também fazemos exatamente isso. Através das boas novas, proclamamos a todos com ansiedade que está muito perto de Jeová enaltecer o seu nome e trazer muitas bênçãos para aqueles que fazem a sua vontade. Então, o tema do capítulo 14 é Decidimos de comum acordo. E nesse capítulo nós vamos observar como o corpo governante daquela época chegou a uma decisão e como isso serviu para unir as congregações. Temos como base o texto de Atos, capítulo 15, versículos 13 a 35. E vejam só as perguntas dos parágrafos 1 e 2. A pergunta A: com que perguntas importantes se deparou o corpo governante da congregação cristã do primeiro século? Resposta: devido à questão da circuncisão, eles se depararam com as seguintes perguntas: os cristãos estão sob a lei mosaica? Deve haver alguma distinção entre cristãos, judeus e gentios? Parágrafos 1 e 2, a pergunta B: que ajuda esses irmãos receberam para chegarem à conclusão correta? Além de terem em mente a palavra profética de Deus e os relatos convincentes de testemunhas oculares que revelaram a bênção de Jeová, eles tinham também o Espírito de Jeová para indicar claramente o caminho a seguir. Muito bem, parágrafo 3. Como podemos nos beneficiar por examinar o relato de Atos, capítulo 15? Resposta: esse relato é um modelo que nós também devemos seguir ao tomar decisões e ao enfrentar desafios em nossa vida como cristãos. Primeiro subtítulo do estudo: As palavras dos profetas ajudam na decisão, com base em Atos capítulo 15, versículos 13 a 21. Pergunta dos parágrafos 4 e 5, uma só pergunta. Que esclarecimento Tiago apresentou baseado na palavra profética de Deus? Resposta: Tiago apresentou as falas do apóstolo Pedro e de Paulo para mostrar mais uma vez que Jeová não fazia mais distinção entre judeu e não judeu, mas que todos agora eram aceitos. E para validar essas palavras, ele ainda mencionou Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Parágrafo 6. Como as Escrituras ajudaram a esclarecer o assunto em questão? Resposta: por meio do profeta Amós, Jeová predisse que viria o tempo em que ele levantaria a tenda de Davi, ou seja, a linhagem real que levaria ao reino messiânico. Não para um povo escolhido,
mas para pessoas de todas as nações, mostrando claramente que era da vontade de Deus que tanto judeus como gentios fossem ajuntados como herdeiros do reino. E neste quadro, irmãos, na página 112, com o título Tiago, o irmão do Senhor, vem logicamente mostrando um pouco sobre a vida de Tiago. Quem era a sua família, a sua mãe, seus irmãos, que papel ele desempenhou naquela época, será que ele era casado ou solteiro? Este quadro também mostra esse detalhe. Então é muito importante que os irmãos leiam. Aí, se caso o irmão que estiver conduzindo essa parte fizer algumas perguntas, os irmãos podem responder com base nestes parágrafos. Amados irmãos, então chegamos ao fim desta preparação da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 12 a 18 de agosto. Sem dúvidas, foi mais uma reunião muito encorajadora, muito instrutiva, e esperamos que todos vocês tenham tirado bastante proveito e que consigam comentar em pelo menos uma dessas partes importantes da reunião. Se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, compartilhe nossos vídeos e, se ainda possível, torne-se membro do canal. Os irmãos não fazem ideia de como essa opção tem ajudado nosso canal, nossos vídeos a chegar a mais irmãos que precisam dessa ajuda e tem feito com que o canal crescesse. Muito obrigado de coração. Que Jeová continue abençoando cada um de vocês. Desejamos uma excelente semana com as bênçãos de Jeová e um até mais aos próximos vídeos.